Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, das Revelações de Jesus, a irmã Maria Cecília Baija. O título para hoje é O que o Filho de Deus praticou no seu íntimo, do primeiro instante do nascimento até a circuncisão. Aflição de Jesus. Chegado o tempo determinado para o meu nascimento, disse Jesus à irmã, sentia indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas pela minha dileta mãe, porque o meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo e me fosse destinada a vil cabana, abrigo de animais, privada completamente de tudo o que é necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que por disposição do meu pai foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo, por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para a minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Em primeiro lugar, adorei as disposições divinas e sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir a sua vontade. Com isto me alegrava, porque meu Pai eterno assim ordenava. Mas que aflição sofria intimamente, vendo a minha mãe andar errante, à procura de um teto, e todos lhe recusarem. Já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrar entre os seus conhecidos quem a albergasse, nem lhe oferecesse pequeno alívio. Não é tão fácil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Sofria aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria a minha mãe. Nesta situação, supliquei ao Pai e ofereci-lhe a pena que experimentava em desagravo pelas ingratidões dos meus irmãos para com ele, enquanto a sua bondade divina bate à porta dos seus corações pedindo hospedagem, eles, com tanta dureza e ingratidão, lhe a negam, preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Roguei-lhe que, por esta pena que sofri, com tanta resignação, a sua divina vontade, se dignasse continuar a pedir abrigo nos seus corações, não cessasse jamais de fazê-lo, nem os abandonasse até que lhe dessem a posse total dos seus corações, e aqueles que continuassem a expulsá-lo e a negar-lhe a entrada, fossem em consequência punidos com o castigo devido à sua obstinação, isto é, não mais o encontrassem quando fossem procurá-lo, mas que tal castigo se prolongasse e não lhes fosse aplicado até o último instante da vida, e que a vida inteira continuassem a bater, como de facto o fizeram a minha mãe e São José, seu esposo,
que andaram batendo a todas as portas de Belém. Não se cansaram, nem desistiram, até declinar o dia. E os betlemitas, por lhes terem negado entrada, foram privados de receber o Messias e não foram mais dignos de hospedá-lo em suas casas. Tal súplica agradou ao meu Pai, que se mostrou pronto a fazer tudo o que lhe pedira, como efetivamente está a fazer, e jamais abandona o homem, embora réu de culpas graves, mas sempre vai lhe falando ao coração. Abre-me e declara estar sempre à porta do coração batendo. Eu estou em pé à porta e bato. Apocalipse 23:20. Dureza dos betlemitas, os habitantes de Belém. Enquanto a minha dileta mãe ia assim à busca de um abrigo, eu ia com o límpido olhar da minha alma, fitando a obstinação e a dureza daqueles corações ingratos. Todavia, o meu Pai não deixou de inspirar-lhe ao coração que me dessem hospedagem, mas as inspirações não faziam impressão nesses corações. Então, inteiramente ocupados em cuidados mundanos, supliquei ao meu Pai que se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconheciam o segredo e o mistério oculto. Minha súplica agradou ao meu Pai, que aceitou, perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles, embora não o merecessem, mas por causa das minhas súplicas e para o cumprimento das promessas divinas, fez-me nascer no meio deles, embora fora de suas moradas. Pede a bênção e o beneplácito do Pai. Jesus pede a bênção e o beneplácito do Pai. Tendo entrado a minha dileta mãe naquela vil e objeto gruta, adorou e agradeceu ao Pai Eterno e exaltou as suas admiráveis disposições, enquanto eu, esposa caríssima, estava prestes a vir à luz e deixar as trevas do útero virginal, considerando tanta miséria e pobreza, vendo-me rejeitado por todos e obrigado a nascer em vil estábulo, todo aflito e queixoso da ingratidão do meu povo, disse ao meu pai antes de nascer: És, Pai muito amado, chegada a hora do meu nascimento. Por isso vos suplico que antes de vir à luz, queirais dar-me licença para isso e abençoar a minha alma que criastes e unistes ao Verbo Eterno para a vossa grande glória e para resgatar o mundo. Abençoai esta minha humanidade, que foi do vosso agrado criar com as mais puras gotas de sangue da minha querida Mãe, por obra do Espírito Santo. Dignaste-vos unir a natureza divina a esta humanidade que lhes destes por habitação perpétua e inseparável. Abençoai todos os movimentos desta humanidade unida ao Verbo. Abençoai todos os sofrimentos que experimentará, todas as operações que executará para a vossa maior glória e para a salvação do gênero humano.
declaro em vossa presença que de mim é inseparável, ó dileto Pai, que não quero respirar, nem dar um passo, dizer uma palavra, erguer um olhar, senão conforme ao vosso divino beneplácito e para a vossa maior glória e honra. Vedes, Pai amantíssimo, a hospedagem que o mundo prepara para o meu nascimento. Vedes a ingratidão dos meus irmãos. Por isso rogo-vos, dileto Pai, que vos digneis, em troca desta ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna no seu Natal da vida mortal, a eterna. Desejo e tenciono adquirir-lhes essa bem-aventurança por meio da paixão e morte dolorosa. Acolhei, dileto Pai, o amor e a boa vontade que dedico aos meus irmãos e, ao abençoar-me, abençoai também a todos os que me imitarem e seguirem-me os passos, e mostrai-vos para com todos um Pai amoroso. As bênçãos do Pai. Terminado o pedido, o meu Pai me abençoou de modo admirável. A sua bênção foi muito diferente daquela de Isaque, daquela que Isaque deu ao seu filho Jacó, porque a bênção deste consistia em bens temporais, mas a bênção do meu Pai consistia na aquisição dos bens eternos e das almas dos meus irmãos. Encontrei, porém, o ódio que Jacó encontrou em seu irmão Esaú, porque os meus irmãos me odiaram e perseguiram-me até a morte. O presente de Jacó ao irmão muito contribuiu para granjear-lhe a amizade, mas a doação de mim mesmo, dom acima de qualquer dom, não adiantou para converter o povo hebreu. Irmão verdadeiramente pérfido, obstinado e ingrato. Quando me afligia tal dureza e obstinação, proporcionava-me, no entanto, algum alívio ver que muitos outros irmãos, embora fossem do povo eleito, unir-se-iam a mim e dedicar-me-iam estreita amizade, aceitando a minha fé e a minha doutrina, e seguir-me-iam pelo caminho do sofrimento e da cruz. Jesus pede graças para a mãe. Tendo recebido a bênção paterna e ouvido o consentimento divino para a minha vinda ao mundo, supliquei ao Pai que se dignasse dar alguma remuneração à muito dileta mãe pelo agasalho tão grato que me dera em suas vísceras durante 9 meses. Meu Pai condescendeu com todo amor e benignidade a este pedido, e raptando a minha mãe num sublime êxtase, fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regendo-a com seu poder, a fim de que a sua alma não se tornasse gloriosa e beata e fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos. Esta visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma da minha mãe, cumulada de maior graça e perfeição. Disse ainda ao meu Pai que ela pedisse o que desejasse
por ter me abrigado a mim, seu dileto e único filho. Humilhando-se, a mãe, com a mais profunda humildade, respondeu que tudo o que nela havia era dom dele, por isso não lhe era devido recompensa, não lhe era devida recompensa alguma, mas, visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com ela, em suas graças desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o Verbo humanado, seu Filho, e sofresse em sua pessoa todos os padecimentos que o seu Filho teria de sofrer pela salvação do gênero humano, e que lhe desse virtudes e constância para resistir com fortaleza a todos os golpes da espada que sabia devia transpassar-lhe a alma e o coração. Tudo isso aprove a dileta mãe, e com humilde afeto agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que lhe concedera ao dignar-se elegê-la para a mãe do seu filho unigênito. Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-lo em seu seio por 9 meses, e por todas as graças a ela conferidas durante esse tempo. Ofereceu-se de novo e entregou-se inteiramente a ele, declarando querer em tudo cumprir o divino beneplácito. Pediu-lhe a graça de criar o seu querido filho com toda a perfeição exigida pelo dever, isto é, de não ocasionar-lhe jamais, ao criá-lo, mínimo desgosto ou sofrimento. Em tudo isto, atendeu o Pai. Em tudo isto, atendeu-a o Pai. Sonho misterioso de São José. Ao mesmo tempo em que a minha mãe estava admirável, neste admirável êxtase, São José foi ainda surpreendido por um sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando os divinos mistérios e, máxime, aquele da encarnação. Pedira isto ainda ao meu pai, para remunerá-lo de todas as fadigas por causa do sustento da minha mãe e, em consequência também, do meu, e, sobretudo, as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da Virgem. A pena ao ver-se de todos rejeitados e forçado a refugiar-se naquela vil cabana. O meu pai remunerou o santo homem, conferindo à sua alma uma nova graça e dons celestiais.